Olá, eu sou Antônio Tabet, este aqui é o Alt Tabet, que diferentemente de outros podcasts, não é tipo uma conversa de bar, porque Deus me livre. Bom, hoje eu estou aqui recebendo dois convidados pela primeira vez. Eu diria que a minha primeira experiência num homenagem intelectual, né, por assim dizer, com dois professores. Eu já estou me sentindo até mais inteligente falando com vocês, que são Daniel Souza e Tanguy Bagdadi, que são os responsáveis pelo Petit Jornal. Minha primeira pergunta para vocês não é como começou, porque isso a gente vai falar mais ali adiante. Eu quero saber o que é o Petit Jornal. Decidam quem vai começar a falar aí. Eu começo. Petit Jornal é um podcast que foi criado em 2016, então a gente tem já 8 anos de trajetória, e que tinha por objetivo, desde o início, trazer uma atualização rápida para quem não tem tempo de se atualizar. Então a gente está falando sobre acontecimentos muito frenéticos, acontece o tempo todo, uma coisa em cima da outra, e a sensação que as pessoas têm é: eu não estou entendendo o que está acontecendo. Inclusive, pode falar qual era o nome original do projeto? Pode. A ideia original era: que merda é essa? Que merda que está acontecendo? Então a gente tinha pílulas de 5 minutinhos para tentar explicar que merda que estava acontecendo. E por que saiu do que merda é essa pro Petit Jornal? Qual é qual é a história por trás dessa mudança de nome? A história que a gente achou que era mais elegante você colocar o nome de Petit Jornal, até porque estava uma roupagem diferente. Chique. É uma roupagem chique. Esse nome Petit Jornal tem a ver com o fato de você ser filho de um francês com uma carioca, não? E quem falou Petit Jornal foi o português. Foi o integrante português. Ele perguntou como é que fala pequeno jornal em francês. Petit Jornal, seu Google podia dizer, mas foi por isso que ficou. Mas... Porra, Daniel. Eu sabia o que era Petit Jornal. Você só quis confirmar. É lógico. Você quis trazê-lo para o processo. Porque assim ele se sentir importante. Porque eu falo francês, aí eu posso te ajudar. Ele se sentiu valorizado. Mas você é português mesmo? Não. Não. Você é brasileiro? Eu sou brasileiro. Meu pai nasceu em Angola, na época que era uma província ultramarina portuguesa. Minha mãe é carioca. Mas eu tenho aí, digamos assim, uma influência forte de Portugal. Então vocês são os dois filhos de mulheres cariocas. Sim. O seu pai angolano e seu pai francês. Argelino, refugiado de guerra, foi pra França, eu nasci na França. Ah, você nasceu na França. Eu nasci na França, sim. Tá, então você tá torcendo pra quem durante os Jogos Olímpicos? Copa do Mundo e Olimpíada, você torce pra quem? Como dizer? Tenho a minha atenção dividida entre... Não. Você já entendeu, né? Você já entendeu. Torce pra França. É lógico. É claro. Torcer pro Brasil tá difícil, aí você vai concordar comigo. Quando fala futebol feminino, futebol masculino, tá muito difícil torcer pro Brasil. Eu concordo. A Olimpíada, por exemplo, é Brasil. Sempre. Mas juro pra você. Não há qualquer dúvida com relação a isso. Olimpíada, sempre. Inclusive, essa tá acontecendo na França, eu torço pelo Brasil. Agora, futebol masculino tá muito difícil. Você imagina se é o Neymar, não dá, eu não consigo. Mas por quê? Você não simpatiza com o menino Ney? Não simpatizo com o menino Ney. Aliás, desde o início, diga-se de passagem. Daniel é prova, Daniel tá de prova. Mas você continua torcendo pelo Brasil nos Jogos Olímpicos? Eu continuo torcendo pelo Brasil nos Jogos Olímpicos, nas Copas... Que isso, Daniel Souza? É verdade, Que isso, Daniel Souza? O pessoal tá te filmando, cara. O que? Não é verdade? Entre Brasil e Portugal, fala a verdade. Portugal, eu torço por Portugal. O que tá acontecendo? Bom, pelo menos eu não posso torcer pro Líbano, né? Porque o Líbano não compete em nada. A gente vai falar de Líbano daqui a pouco, inclusive. Mas você torce pra Portugal? Eu torço. Porque eu gosto de sofrer, cara. Acho que o sofrimento, ele acaba valorizando as derrotas Você tem algum time de futebol pelo qual? Eu sou Flamengo. Mas... Então você não gosta tanto de sofrer, você devia ser Botafogo. Não, pois é, mas no caso da seleção, eu me encontrei em Portugal no sofrimento luso. Um sofrimento luso, maravilha. Bom, Petit Jornal é um podcast, a gente está aqui num videocast/podcast também. E hoje em dia, qualquer um tem um podcast, né? Sim. Por que o Petit Jornal tem de diferente? O Petit Jornal ele acaba tendo um mix de política internacional e economia que cada vez é mais importante para entender o mundo da maneira como ele está se desenvolvendo. A gente está falando de um mundo onde política e economia cada vez menos não são dissociáveis, não são separáveis. Então, acho que esse acaba sendo o mix que acaba diferenciando o Petit Jornal. A gente tem perfis muito diferentes, tem histórias muito diferentes e tem visões de mundo muito diferentes. E eu acho que esse diálogo acaba tornando o Petit Jornal diferente e especial. Eu ouço vocês já há bastante tempo, gosto muito de ouvir. Acho que vocês, além de tudo, as vozes são boas, né? Realmente, os conflitos entre vocês também são interessantes. Mas, assim, quem não conhece vocês e está assistindo pela primeira vez aqui e está curioso, eu vou puxar a capivara dos dois, porque eu falo assim, por quem são esses dois caras que ousam falar de economia e de política internacional? Então, vamos lá. O Daniel,
mestre em economia pela UERJ, especialização em Boston, no Boston College, foi professor do IBMEC e é ex-professor do Tanguy. Isso. O Tanguy é professor especializado em política internacional, mestre em relações internacionais pela PUC do Rio, francês, filho de um argelino com uma carioca. Eu não sei por que botaram isso na ficha, como se isso credenciasse você assim, mas tem uma experiência internacional vindo de casa, né? Sim. Como é que vocês se conheceram? Então, a gente trabalhava... Óbvio, né? Ele foi professor, né? Mas como é que vocês se conheceram? Então, mas a gente se conheceu antes disso. Porque, na verdade, o Daniel ele era professor de um curso preparatório para carreira diplomática no Rio. E eu, ainda na faculdade, eu fui trabalhar nesse curso também. Então, enquanto o Daniel era professor, eu trabalhava na secretaria. Então, eu fazia o trabalho sujo, né? Eu fazia matrícula, pegava xerox, tirava lixo. E, a partir daquele momento, a gente começou a ter algum contato. Era um contato ainda de um funcionário com um professor. Só que ele se tornou professor da minha faculdade. E aí a gente começou a ter um contato também em sala de aula. Essa parte divertidíssima, porque ninguém sabia que a gente tinha um contato fora da faculdade. E eu fazia perguntas absolutamente embaraçosas para ele. Ele era grosseiro, me respondendo. E as minhas colegas Dá olhavam... um exemplo. Tanguy, pelo amor de Deus, você não pode falar assim com o professor. Ele me dava aula de macroeconomia, microeconomia. Até hoje eu não entendi esse negócio, porque o professor era ele. E aí eu falava assim... Olha, a pior propaganda de um podcast que eu já vi. A professora ele é uma merda, não entendia porra nenhuma. E aí eu perguntava assim, tá, professor, mas eu querendo entender aqui, se eu quiser pegar um país absolutamente insignificante, um país, porra, pobre, decadente, sei lá, é Portugal. E aí ele muito seriamente responde, olha, pegando o caso de um país que está em decadência há muito tempo, tipo a França, e a resposta... Vocês ficavam trocando farpas. Trocando farpas durante a aula, e a turma ficava em choque, absolutamente em choque, sem compreender o que estava acontecendo. E o Tanguy conta que no intervalo, os colegas, não faça isso, cara. Pô, o cara vai pegar pesado com a gente, pelo amor de Deus. Eu falava assim, eu quero que se dane, porque eu tenho que fazer as perguntas que tem que ser feitas e tal. As pessoas, meu Deus do céu, o que ele vai fazer com a turma? Isso acabou aproximando vocês, evidentemente. O Petit Jornal tem um pouco o clima dessas aulas, entendeu? Sim. Então essa provocação já vem dessa época. E aí um pouco depois eu me tornei professor desse mesmo curso. E a gente teve um período também que a gente vinha para São Paulo, a gente é do Rio, a gente vinha para São Paulo toda semana para dar aula, e coincidiu o dia que o Daniel vinha era o dia que eu estava também. Então a gente passava pelo menos um dia dando aula, então almoçava junto, voltava para o Rio junto e tal, então isso acabou aproximando a gente. Criou-se essa ideia de que a gente tem que fazer alguma coisa para além do que já tem aí. A gente precisa fazer, assim, fomentar mais discussões, mais debate. A gente começou a ficar meio condicionado a fazer só aquela discussão em sala de aula, e a gente sentiu a necessidade de expandir isso um pouco mais. Então, o que eu gosto no Petit Jornal, assim, é que, assim, se a política já é complicada aqui no Brasil, né, a gente tentar entender o cenário na Venezuela, na Argentina, na França, em Portugal, você fala assim, tá, eu vou ter que entender tudo. Parece aqueles caras que são especialistas em times de futebol, e o cara fala assim, não, eu conheço, sei como é que o Flamengo joga, o Palmeiras joga, mas eu sei como é que o Galatasaray joga. Tem uma hora que você se perde, né? Você se perde nas notícias. E vocês conseguem explicar de um jeito que seja palatável, que a gente consegue digerir. Isso também fez parte do processo criativo de vocês. Falar assim, vamos explicar para dummies? Vamos dizer para as pessoas de um jeito, com um vocabulário que elas entendam? Porque assim, eu cansei de ver comentaristas de política internacional em canais de notícias ou lendo em notícia de jornal, que eu falo assim, tá, aí o cara fala do Hezbollah. Mas, o que é o Hezbollah? Qual é a diferença do Hezbollah para o Hamas? As pessoas se confundem, é normal que se confundam, e vocês conseguem explicar isso, até que às vezes usando comparações, trazendo para metáforas, né? Como é que isso partiu de vocês também? Isso foi uma ideia? Sempre foi a ideia. A ideia era que nós descomplicássemos temas ásperos, para que as pessoas tivessem interesse e de maneira condensada. Porque também não adianta você ter ali, sei lá, uma explicação excessivamente longa, porque você acaba perdendo a pessoa que está do outro lado. Então, a proposta sempre foi essa. A ideia sempre... Por isso o nome Petit. Uma pequena explicação, uma pequena pílula que possa oferecer algo sofisticado, mas compreensível para a maior parte das pessoas. E claro que quando a gente olha para essas análises, no final do dia é tudo gente. Quer dizer, quando você olha para o Hezbollah, você olha para o Hamas, você olha para a Turquia, para os Estados Unidos ou para a China, é gente. E gente é sempre gente em qualquer lugar do mundo. Então você tem sempre essa capacidade de trazer para a realidade que todos nós conhecemos no nosso dia a dia.
vocês... hoje a gente vive num mundo que é muito polarizado, mais polarizado, me parece, até do que na época da Guerra Fria, assim, uma doideira, porque a Guerra Fria, que eu cresci ouvindo falar em Guerra Fria, você tinha aquela coisa dos capitalistas, os comunistas, o imperialismo norte-americano, o Império Russo, aquela coisa, mas hoje parece que a gente vive pequenas guerras frias, pulverizadas e localizadas, e ao mesmo tempo elas respondem a um grande cenário global. Vocês acham que a gente que esse pêndulo pode voltar para um lugar de mais normalidade no curto prazo, no médio prazo, ou você acha que a tendência é piorar? Olha, eu sou muito pessimista, viu? Eu sou pessimista principalmente porque a gente tem atualmente as redes sociais que crescem, a discussão ela cresce sempre levando para os extremos, para os opostos. A gente vê isso muito no Petit Jornal porque a gente não trata de política doméstica, isso é deliberado, a gente tomou essa decisão de não tratar de política doméstica. Às vezes a pessoa fala assim, mas tem que falar o que está acontecendo, o Supremo, o PT, o Bolsonaro, e a gente passa ao largo disso, a gente não quer falar sobre isso, mas tem determinados temas que suscitam muita paixão e que a gente é muito pressionado. Você tem que ter falado, tinha que ter falado sobre isso, não falou sobre aquilo. E as redes sociais, particularmente, se você tem um certo esquema de normalidade, vai aparecer alguma narrativa na franja ali que vai começar a ter cada vez mais espaço. Então, acho que a polarização é o novo normal. Assim, eu não tenho muita expectativa da gente voltar para um cenário anos 2000, assim, que a gente achava que a coisa estava muito acalorada e, na prática, atualmente a gente sente saudade. Eu tenho uma visão diferente. Eu acho que em algum momento isso vai gerando um certo cansaço, né? Um certo esgotamento das pessoas. Em algum momento as pessoas vão olhar para isso, cara, eu não aguento mais. Eu não aguento mais brigar todos os dias. Pode ser que eu esteja sendo um pouco ingênuo, ou talvez seja um wishful thinking, mas eu tenho a percepção de que em algum momento as pessoas vão cansar disso. E alguma normalidade vai retornar. Engraçado, eu gosto de dizer que no Brasil, política é futebol, futebol é religião e religião é política, né? E eu vejo, eu entrevistei um outro convidado e eu estava falando com ele sobre o que era pior, né? O fã clubista de futebol ou o fã de político, né? Que tem político de estimação. E eu tô começando a ver que, assim, a gente tinha aquela coisa do tipo esquerda e direita. E aí a gente vai falar também desse conflito, por exemplo, o conflito na Palestina, Israel e Palestina. Você agora tem o cara que eu sou Israel, e outros, eu sou Palestina. E virou uma coisa realmente, assim, não tem mais tempo. Só que começou a cruzar, né? Tipo, tem o cara de esquerda que é Israel, e tem o cara de esquerda que é Palestina. Tem o cara de direita que é Israel, e tem o cara de direita que é Palestina. É muito... já tem mais isso. Daqui a pouco vai surgir uma outra coisa. Vai ter uma invasão dos marcianos, e eu vou falar assim, peraí, mas você é pró-Marte ou você é contra? Você gosta de croissant de chocolate ou croissant puro? Vai começar a ter um... Eu tendo a concordar um pouco com o Tanguy. Eu acho que as pessoas estão começando a criar etiquetas. E se você não tem a mesma, você vira inimigo. E são etiquetas muitas vezes contraditórias, né? A gente vê, por exemplo, o pessoal da esquerda defendendo Putin. Ô, gente, peraí, cara, não tem como, assim. Ok, você tem um posicionamento que é anti-Estados Unidos, então você coloca, sua posição é anti-Estados Unidos, não necessariamente é de esquerda, porque o Putin não tem nada a ver com a esquerda. Nada. E você cola esses adesivos e eles muitas vezes são contraditórios entre si. Você vê, por exemplo, o PT, Partido dos Trabalhadores, da esquerda brasileira, publica uma nota endossando a eleição do Nicolás Maduro, que é um cara, é um ditador, militar, homofóbico, machista, assim, ele tem todas as características de tudo que o PT há muito pouco tempo dizia ou diz, teogeriza, mas ele tá lá. E aí quando você critica o Maduro, vão assim, mas você tá lambendo as bolas dos Estados Unidos e tal. Porque esse é o drive, quer dizer, se o Maduro é anti-americano, e eu sou de esquerda também sou anti-americano, então eu sou pró-Maduro, mesmo que isso eventualmente não faça sentido. Que é uma loucura. É uma maluquice. Você vê que a esquerda gosta de uns líderes que são nada progressistas, né? É verdade, quando a gente observa, busca coerência realmente nos posicionamentos polarizados, você não vai encontrar. É o Putin. Você realmente não vai Experimenta encontrar. ser gay na Rússia para ver o que acontece com você. É isso. Então, Putin, Maduro, enfim. Bom, a gente criou um quadro aqui, eu falei que vocês explicam política internacional para dummies, né? E a gente quer ver se vocês conseguem explicar para as pessoas pela primeira vez ou
dar o posicionamento de vocês de um jeito simples, rápido. Vamos ver se vocês não se complicam com essa. Pode ser? Vamos lá. Então vamos lá, vou começar com uma fácil. Tá. Israel e Palestina, quem tá certo? Pô, você quer me complicar demais. Quem tá certo nessa? Ué. Os dois Os e nenhum dois. dos dois. Perfeito. É a melhor resposta. Os dois e nenhum Me dos parece que a gente está falando de um conflito onde cada um tem o seu lado, cada um tem a sua visão, e ao mesmo tempo os dois cometem ali excessos, e isso vai tornando realmente a construção da paz cada vez mais E difícil. ambos têm excelentes argumentos, né? Os argumentos dos dois são muito sólidos. Então, os dois estão certos. Guerra da Ucrânia acaba algum dia ou... Depende do que você chama de acabar. Quer dizer, se isso significa a celebração de um acordo de paz, acho que vai demorar muito tempo. Se você considera que a guerra acabar é você ter o estabelecimento de fronteiras, que não vai ter ali no Google a linha tracejada, porque é um território de disputa, vai demorar muito tempo. Agora, se é um cessar-fogo, talvez chegue um pouquinho antes. Vocês se surpreenderam com o desenrolar da guerra da Ucrânia? Porque, assim, eu lembro quando a guerra da Ucrânia começou, eu ouvia muito vocês, e eu lembro de você, Tanguy, falando o seguinte, essa guerra, os russos achavam que iam decidir em semanas, né, que eles iam varrer os ucranianos ali, e você falava assim, eu acho que eles estão muito enganados, eu acho que eles não vão conseguir fazer isso com essa desenvoltura toda. E você estava certo. Por mais absurdo que parecia ouvir aquilo naquela época, você fala assim, bom, gente, a Rússia, uma das maiores potências militares do mundo, invadindo a Ucrânia ali desesperada, você viu o Zelensky ali parecendo aquele urso do pica-pau, correndo de um lado para o outro sem saber o que fazer, e de fato o negócio não andou. Você consegue explicar para os leigos por que disso? Por que não foi tão fácil e tão rápido quanto eles imaginavam? Se a gente for pegar as últimas guerras, a gente vai ver que potências têm muita dificuldade de vencer guerras. Porque o país que está sendo, aquele que é menos poderoso, entende que o que você precisa é ganhar tempo. Então, os Estados Unidos não ganharam do Vietnã, por exemplo. Os Estados Unidos não ganharam, de fato, do Afeganistão. A gente não teve uma vitória soviética no Afeganistão. A gente não teve grandes vitórias, retumbantes vitórias das grandes potências. O papel da Ucrânia não era ganhar da Rússia. O papel da Ucrânia era não ser derrotado. Como é que você faz para não ser derrotado? Você torna aquilo ali um atoleiro. É o que a Ucrânia fez, ganha tempo. E se você tem uma Rússia que está fazendo uma invasão, óbvio que o custo maior, no primeiro momento, em termos militares, em termos de mobilização, em termos de responsabilidade, o time grande que tem que ganhar é a Rússia. Então, a expectativa da Ucrânia eu preciso de ajuda para manter essa guerra aqui acontecendo durante mais tempo e deixar os russos se preocuparem com isso. E foi o que a Ucrânia fez. Nesse sentido, desde quando você joga War na adolescência, você sabe que quem tem a vantagem é quem está no terreno. Então, se a Ucrânia está defendendo o seu território, ela tem uma série de desvantagens, claro, mas ela tem algumas vantagens defensivas também. Então, nesse sentido, a Rússia ela tem uma responsabilidade muito grande. E qual é o grande mérito da Rússia? Se é que dá para chamar de mérito, mas a resiliência econômica que ela conseguiu manter. A gente está falando já de mais de 2 anos de guerra. A Rússia não quebrou da maneira como se imaginava e ela mantém uma pressão constante. Em momento algum, ela consegue fazer um ataque que destrói as defesas ucranianas e toma um território ucraniano ainda maior do que ela queria, mas em compensação ela consegue se manter devagar e sempre. E aí ela joga a responsabilidade para o lado da Ucrânia e dos seus aliados, que também começam a não ter condição e um certo cansaço também de ajudar a Ucrânia durante tanto tempo. Por que você acha que a Rússia não fez esse ataque contundente, não deu essa patada atômica? Porque para dar essa patada atômica, ela teria, inclusive, que eventualmente utilizar armas mais pesadas. Isso poderia trazer reflexos, inclusive, nos aliados da Ucrânia. Isso poderia fazer com que a guerra escalasse para algo que a Rússia não controla. Porque com todos os problemas que a guerra tem, a gente está falando de uma guerra que está circunscrita ali a um controle russo. Quer dizer, a Rússia acaba mais ou menos definindo como a regra, ou como a guerra vai acontecer, embora você tenha ali algumas surpresas pontualmente que a Ucrânia é capaz de impor à Rússia, mas no geral acho que o risco de você dar uma patada atômica definitiva é algo que a Rússia não está disposta a correr nesse momento. Embora muita gente considere o contrário, o Putin não é suicida. O Putin sabe exatamente o que ele está fazendo e ele calculou muito bem esses movimentos que foram feitos até agora, embora ele tenha sido surpreendido, como o Tanguy muito bem colocou, por essa resiliência ucraniana e dos seus aliados até agora. E a Síria? A Síria volta e meia aparece, aí
faz aquele estardalhaço, mas o seu amigo Bashar al-Assad continua no poder. O que acontece com a Síria? Então, a Síria, ela é para a nossa geração que foi o Líbano para a geração anterior, né? Então, durante muito tempo, quando a gente pensava em Oriente Médio, muito violento, era o Líbano. A Síria teve mais de 10 anos de uma guerra muito violenta, muito agressiva, e que teve um vencedor, né? Que é uma coisa que muitas vezes a gente não sei exatamente quem ganhou. Bashar al-Assad é o vencedor, apoiado por Putin. Né? Tá lá o Putin, mais uma vez, colocando inclusive tropas na Síria. O Bashar al-Assad está no poder, não há... O mundo é um tabuleiro de war mesmo? Sim, você fez essa metáfora, mas assim, aparentemente né? Porque assim, o Putin tá lá e ele chega assim, Síria. Aqui, ó, toma aqui, vou botar minhas pecinhas aqui na Síria. Aí ele vai e bota as pecinhas dele aqui no Irã. Vai botando e o outro lá, o Biden também. Vamos botar pecinha onde aqui? Vamos botar aqui na Polônia, que é aqui perto. É assim que funciona? É assim, mas é mais complexo, porque é como se a gente pegasse cada território daquele que no hora é muito bem definidinho, e ele tivesse subdivisões dentro. Então, por exemplo, uma coisa que muitas vezes a gente esquece é que tem tropas americanas na Síria até hoje. Tá lá num territóriozinho tentando combater o Estado Islâmico, mas tá lá. Ao mesmo tempo você tem um apoio russo muito importante na própria Síria, um governo sírio que é hostil aos Estados Unidos. Aliás, você tem tropas americanas na Síria, e a Síria é considerada pelos Estados Unidos um dos 4 países financiadores do terrorismo, né, patrocinadores do terrorismo. Então, é um war mais complicado. E é por isso que você tem que ouvir o Petit Jornal todo dia, porque não tem jeito, né? Todo dia você vai ter uma atualização sobre isso. Vocês acham que... Qual é a porcentagem de culpa da religião nesse clima hostil no mundo? Olha, eu não sou capaz de dar um número, mas eu sou capaz de dizer que é muito grande. A gente tem uma questão atualmente que as redes sociais, eu vou voltar para as redes sociais, também tem carregado muito nas tintas, que é a questão da identidade. O que as redes sociais perceberam é que quando você se sente, você tem a sua identidade, você age com ainda mais fervor, com ainda mais, inclusive, agressividade se você estiver em grupo. E a religião não é de hoje, que ela fomenta exatamente esse sentimento de pertencimento, que é muito bom por um lado, e em compensação ele pode levar a movimentos muito agressivos por outro. Na prática, na religião, você sente um amor muito grande por quem está do seu lado. Em compensação, isso pode desencadear um ódio muito profundo também por quem está do outro lado. E a religião, dependendo dela, ela endossa a agressividade, né? Ela te dá uma licença para matar, né? Dependendo da interpretação. Não sei se é dependendo da religião, mas eu acho que dependendo da interpretação que você dá da religião. Quer dizer, você vai ter muçulmanos ou cristãos que vão pregar a não violência, e você vai ter muçulmanos e cristãos, por exemplo, que vão pregar a violência. Então não sei se é exatamente a religião em si, mas a interpretação que determinados grupos acabam dando a ela. Se você leva em consideração que existem budistas terroristas, acho que tudo muda de sentido, né? Até o budismo permite isso. Mas é que aqui no Brasil a gente tem evangélico surubeiro. Perfeito. Né? Não tem lá aquela Flor de Lis, que, porra, tá evangélica, ministra, sei lá o quê, né? E tava na casa de swing, transava com filha dele. Surubeira. E aí, evangélico surubeiro pode? É uma denominação, né? Né? Eu sou evangélico, mas sou surubeiro. Porra, aí é bom demais, né? Aí é tranquilo, né? É uma religião que o tiro, porrada e bomba vem de outro jeito. A Argentina. A Argentina tem solução? Porque a Argentina, eu vejo que a Argentina tá sempre fodida, né? Economicamente. Agora tem lá o Milei. O que é o Milei? Eu não sei se o Milei é um Cogos piorado, se ele é um Cogos melhorado, se ele é uma mistura de Bolsonaro com Coringa do Batman. A Argentina. Eu acho injusto você dizer que ela está sempre fodida, porque ela já esteve bem na virada do século XIX para o século XX. Então já houve um momento ali. Bom, mas aqui para mim é assim, a virada do século XIX. Eu conheço, né? Exatamente. De lá para cá, pode dizer que não tem solução? Ou... Não, a Argentina tem solução, mas a Argentina conseguiu fazer uma quantidade inacreditável de escolhas erradas ao longo das últimas décadas. Isso comparando com o Brasil, que é um dos recordistas mundiais em escolhas erradas. Eu acho que tem 2 momentos em particular que a Argentina errou muito feio. Na década de 90, eles tiveram o plano Cavalo, nós tivemos o plano Real. Sim, mas o Cavalo, eu lembro que na época a Argentina virou a Paris da América do Sul, né? Uma pujança. Mas é uma coisa muito argentina, você acreditar na conversibilidade plena da moeda argentina em dólar. Só um argentino para acreditar nisso. Para colocar na Constituição, olha, vai ter uma conversibilidade plena, o dólar vai ser uma moeda corrente aqui, assim como a nossa moeda local, e não vai dar problema nenhum. Não vai dar problema nenhum, nós vamos conseguir sustentar isso por um prazo longo. É claro que tem países que usam o dólar como moeda corrente, é o caso do Panamá, é o caso
ali de pequenas ilhas do Caribe. Mas aí você está falando de países muito pequenos, não da Argentina, um país do G20, um país que tem um parque industrial sofisticado, um país que tem uma inserção internacional interessante. E um outro momento que a Argentina cometeu um erro grosseiro foi durante o período do superboom das commodities, no início dos anos 2000, onde o Brasil decide acumular reservas internacionais, as reservas em dólares no Brasil aumentam violentamente e a Argentina torra aquele dinheiro que está entrando. Quer dizer, no momento em que o vento virou, o Brasil estava cheio de reservas em dólares no Banco Central e a Argentina não tinha nada no caixa. Eleição americana. Eleição americana, tava lá o Trump, e aí entrou o Biden, aí agora ia ter um Trump versus Biden, e aí vem o tiro, o atentado contra o Trump, ele escapa por pouco, uma viradinha de cabeça ali fez ele escapar da morte. O Trump levanta com aquele punho em riste, sangue, eu falei assim, bom, ganhou a eleição. Ganhou, tá decidido, é isso aí. O Biden vai continuar, não vai, tava ali com os problemas dele, e aí tiram o Biden. Aí fala, pô, tirar o Biden vai ser quem? Vai ser só um novo Obama ou a Michelle para salvar isso? Não aparece ninguém. Quem entra é a escolha óbvia, né? Que é a Kamala Harris. E a Kamala Harris, daqui a pouco fala assim, opa, gente, não é que se... Sabe, fazendo uma comparação, como tem um reserva ali que você não acredita e o cara entra e começa a fazer gol, você fala assim, gente, o que está acontecendo? E agora as pesquisas dão empate, umas dão uma pequena vantagem para o Trump, outras dão uma pequena vantagem para Kamala Harris. O que vocês acham que vai acontecer na eleição americana? Olha, a eleição americana acho que é o evento mais difícil de prever, né, nesse ano de 2024. Agora, a Kamala, ela entrou com tudo. Realmente ela está conseguindo capturar. Ela está conseguindo capturar as atenções e ela está conseguindo controlar a pauta. Isso numa eleição é fundamental, até porque o Trump sempre foi mestre em controlar a pauta, controlar os temas que vão ser debatidos. E a Kamala, pelo menos nesse início, conseguiu tomar isso dele, o que é fantástico. A Kamala, ela tem um desafio que é conversar com aqueles países, com aqueles estados swing states, que são os estados pêndulo, que efetivamente definem a eleição dos Estados Unidos. Para quem não sabe o que é o estado, porque nos Estados Unidos há os estados que são nitidamente republicanos, os estados que são nitidamente democratas, e tem aqueles que ficam em cima do muro, que vão para numa eleição vão para um lado, numa eleição vão para o outro, e esses é que fazem, no fim das contas, a diferença. Então, a eleição, na prática, é disputada apenas nesses estados. Ninguém faz campanha na Califórnia, ninguém faz campanha em Nova York, ninguém vai fazer campanha no Texas, porque aquele estado já está definido. Sim. E você vai levar todos os delegados, seja democrata ou republicano, nessa eleição, independentemente do que aconteça. Ela vai ter que dialogar com aquele eleitor do Trump, que é justamente uma pessoa que foi empobrecida pela globalização, uma pessoa que considera que o mundo está mudando muito rápido, e ele vai olhar para uma mulher negra da Califórnia, uma mulher que tem ali uma agenda progressista, e isso pode assustar esse eleitorado. Quer dizer, isso é um super desafio. Ela não tem que se vender para a Califórnia. Ela é uma senadora da Califórnia. É falar para convertido, né? É falar para convertido. Agora, como é que ela vai convencer o camarada de Ohio, aquele homem branco de Ohio, empobrecido, que o pai trabalhou na indústria e agora ele tem uma vida que não é mais tão boa, ele considera que ele está sendo humilhado, ou pelo menos está se sentindo ameaçado pela ascensão feminina, pela ascensão dos negros. Como é que ele vai dialogar? Como é que ela vai dialogar com essa pessoa? Porque a Kamala, ela acaba sendo uma mulher negra da Califórnia. A Califórnia simboliza nos Estados Unidos o ápice do progressismo. Maconha. Exatamente. Agenda LGBTQIAPN+. E como é que ela vai falar com aquele americano conservador dos estados pêndulos? E essa galera votou no Obama, né? Assim, Obama ganhou as eleições nesse estado de pêndulo todo, mas ela tem mais uma questão. O pessoal fala assim, pô, mas Obama é um candidato negro, ele conseguiu ser presidente. Mas ela, além de ser negra, ela é mulher. E além de ser negra, mulher, ela ainda é da Califórnia. Então, ela tem um desafio ainda maior do que o do Obama. E pegando nesse estado de pêndulo, sobre o que a gente estava falando, as pesquisas mostram que o Trump continua à frente. A distância já é menor do que era com o Biden, porque também Biden construiu isso, mas a distância já é menor. Tem que saber se vai estagnar agora ou se ela consegue passar. Mas voltou pelo menos a ser competitivo, voltou pelo menos a ter jogo, né? Não é mais uma lavada como era entre Trump e Biden. O curioso é que eu acho que o fato de ser uma mulher negra, óbvio que isso traz desvantagens para ela, porque a gente vive num mundo machista e racista, mas por outro lado, o Trump, ele vai ter que segurar muito a onda. Ele não vai poder ser Trump como ele era com Biden, dando porrada de mão fechada num idoso, branco, poderoso presidente, porque se ele faz isso com uma mulher
preta nos Estados Unidos... Isso pode se voltar contra ele. Isso se volta contra ele, até por pessoas que vão ver aquilo como um gesto... E, assim, o que eu acho de detestável no Trump é que esse slogan dele de Make America Great Again, é que ela tem uma essência que você fala assim, ela é basicamente manutenção de privilégio. O que os Estados Unidos têm de grandioso no passado que não tem hoje? Ainda é uma liderança mundial, ainda tem as suas pujanças todas, mas ele quer manutenção de privilégio. É o cara branco que... Né, tinha o preto a minoria, o latino a minoria, todo mundo é meio empregado, eu ganho mais que todo mundo. Vamos trazer esse mundo gostoso de volta? É isso que ele quer. Essa é a essência do MAGA, né, que é justamente esse slogan do Donald Trump. A volta de um passado idealizado também, né? Porque se a gente espremer bem, a gente observa que não era bem assim, não era tão great assim no passado. Não era tão great, mas para ele era. Para ele era. E claro que isso acaba também sendo sedutor para um segmento importante do eleitorado americano, particularmente nos Estados Unidos. Último assunto para Dames, Venezuela. Foi roubada a eleição ou não foi roubada a eleição? Ah, foi. Foi roubado, foi muito roubado. Muito roubado. Em vários momentos. Quer dizer, desde o processo eleitoral em si, onde o Maduro literalmente escolheu com quem ele queria concorrer, com quem ele queria disputar a presidência. No próprio processo, você também teve aí prisões de líderes da oposição e o coroamento que foi a não divulgação dos boletins de urna. Quer dizer, a gente está falando de um Conselho Nacional Eleitoral que simplesmente disse, olha, o Maduro venceu, tá? Foi 51-44 e é isso. Acreditem em mim. Valeu, gente. Valeu, gente. Vou entregar o diploma para o Maduro e ele será o novo presidente. Pô, isso não é possível, ainda mais um conselho que é controlado pelos maduristas. Então, parece para mim que dessa vez as coisas tendem a ser diferentes. Eu acho que a retaliação pode ser um pouco maior. Você acha isso, Tanguy? Eu acho que a retaliação internacional, ela importa menos. Eu acho que o Maduro ele já colocou isso na equação, ele já entendeu que ele vai ficar isolado de qualquer maneira. Não é isso que vai fazer diferença. A gente viu, aliás, Gaddafi passou 42 anos no poder completamente isolado. Saddam Hussein passou décadas no poder isolado e você consegue se manter isolado. Tendo petróleo... O problema é que quando acaba... não acaba muito legal para você, né? Para nenhum deles acabou. Né? Agora, internamente é que eu acho que a coisa pode ser diferente, principalmente porque a expectativa com essa eleição era muito diferente com a expectativa que tinha, por exemplo, fazendo uma comparação com a eleição de 2018. Na eleição de 2018, você tinha uma oposição que tinha caráter claramente golpista, então isso dava força para o próprio Maduro. Pô, estão querendo dar o golpe o tempo todo aqui, tá vendo? Estou apenas protegendo o Estado, enfim, a revolução. Você teve a oposição, por exemplo, boicotando as eleições, não foram para as urnas, porque ele disse, não foram porque sabiam que ia perder. Ao longo dos últimos 2 anos, teve tanta negociação, tanto compromisso. Você teve os Estados Unidos, por exemplo, que eu sempre cito porque, se os Estados Unidos já aceitaram retirar algumas sanções, é porque a negociação realmente estava acontecendo. No momento que a eleição acontece, da forma como a gente viu, eu acho que a reação interna ela pode ser diferente. Não por parte das Forças Armadas, os generais estão fechados com ele, mas a população, eu acho que ela, dessa vez, agora falou assim, olha, agora não tem mais nenhuma dúvida. Agora, chega, né? Isso pode mudar o jogo. Uma pergunta para vocês. Ataques terroristas. Óbvio que quando a gente fala em ataque terrorista, o primeiro que vem à cabeça é o 11 de setembro, né? O 11 de setembro foi impressionante, todo mundo lembra quem estava vivo, todo mundo lembra onde estava no 11 de setembro, como é que você ficou sabendo, onde você viu pela primeira vez, aquelas imagens impressionantes. E depois dali, pareceu para mim, eu como leigo, uma pessoa que gosta de notícias e tal, que o ataque terrorista estava virando uma coqueluche, né? Você teve o 11 de setembro, começou a ter uns ataques terroristas não tão grandes, mas alguns muito relevantes, e surgiram, por exemplo, Estado Islâmico e por aí vai. Eu estou sentindo que esses ataques estão diminuindo. Óbvio que eu estou saindo ali do eixo do Oriente Médio, que ali esses ataques sempre existiram e aparentemente vão continuar acontecendo. Mas assim, eu falo da Europa. As forças de inteligência estão mais atentas, mais profissionais, ou de fato isso deu uma arrefecida por parte até dos autores? Eu acho que quando a gente fala sobre terrorismo, tem uma questão que se a gente for pegar ao longo dos últimos 150 anos, o terrorismo ele sempre aconteceu em ondas. Então a gente tinha a onda anarquista, e aí lá no final do século XIX, início do século XX, você tinha uma série de atentados de origem anarquista, matavam um presidente, mataram um czar na Rússia. Essa era a pegada naquele momento. Era a onda do momento. Vamos matar um czar.
Isso. Aí no entreguerras você tem o processo de independência. Vamos ficar independente e tal. Você tem na década de 60 aqueles movimentos de esquerda, né? Descolonização também. Descolonização, pois é, o movimento de descolonização afroasiática e tal. E essa que a gente viu da década de 80 para cá, ela foi uma onda que surgiu, ela chegou no seu ápice com o 11 de setembro, depois com o Estado Islâmico, e ela parece estar arrefecendo. Isso não significa que o terrorismo ele tenha acabado, mas ele vai mudando de característica, principalmente porque a gente também já começa a se acostumar melhor com o tipo de atentado que vinha acontecendo. Então, as agências de inteligência elas começam a ficar mais atentas, a própria população ela já começa a sacar um pouco mais. Uma coisa que eu acho que é fascinante para lembrar disso foi quando a gente teve Olimpíadas aqui no Brasil, no Rio, e um dia esqueceram uma mochila dentro de um ginásio. Ia ter um jogo de basquete, esqueceram a mochila dentro do ginásio. Evacuaram o ginásio por causa daquela mochila. Por quê? Porque todo mundo começou a ficar ligado que uma mochila largada pode não ser coisa boa, não era nada. Mas eu acho que isso começa já a gerar uma certa proteção. Daqui a pouco, ou tomara que não, mas daqui a pouco, surge uma nova leva, uma nova forma de fazer atentados, que pode ter características religiosas ou não, mas o terrorismo ele é mutante, né? Ele vai sendo modificado com o passar do tempo. Eu cresci com muito medo de guerra nuclear, né? E acho que agora as pessoas têm um pouco menos de medo, quer dizer, medo de guerra nuclear todo mundo vai ter, mas assim, acho que é um risco menos iminente do que era na Guerra Fria. Vocês acham que qual é o maior perigo que a gente enfrenta agora como planeta? É o colapso do meio ambiente ou é um ataque cibernético? Porque tem aquela coisa também, né? A gente está muito fragilizado. Se alguém aperta um botão e deixa todo mundo offline, eu tenho certeza que uma galera grande aí vai ficar em posição fetal com o punho na boca, chorando na esquina, que não sabe para onde ir. Não sabe onde é a minha casa, não sei. Qual é o maior risco que a gente vive, na opinião de vocês? Eu acho que o colapso ambiental já começou, quer dizer, então ele já é concreto, não é nenhuma possibilidade. Cyberataques, e você tem, e isso é uma chance real, aliás, tem poucos dias que não foi um cyberataque, mas você teve uma atualização dos sistemas de aeroportos e os aeroportos ficaram paralisados, ficaram fechados durante algumas horas. De repente as pessoas no bar do aeroporto tinham que comprar aquela coxinha de R$60 em dinheiro, né? E não pega nota, porque estava tudo fora do ar. Realmente. A cena mais maravilhosa desse dia foram os russos mostrando que o sistema estava funcionando, né? Porque eles não usavam, Então os funcionários do aeroporto russo mostrando aqui tá tudo certinho, tudo funcionando. E os russos falando que obrigado por terem tirado a gente dessa, aqui, ó, tá tudo funcionando. Tá tudo desconectado. Agora, existe ainda o risco nuclear. Você falou que não tem medo de risco nuclear, eu tenho, não sei o Tanguy, mas zero medo. Até porque é risco nuclear, meu amigo. Se tiver, eu não vai ter nem petit jornal no dia seguinte pra gente poder comentar, então... Mas você tem aí algumas fricções que são preocupantes. A própria Rússia com a OTAN, você tem a China com Então, Taiwan, mas é que vocês mesmos começaram aqui falando que o Putin, ele é esse cara que todo mundo tem, mas ele não é tão louco assim. E ele sabe que apertando o botãozinho ali também roda, né? Então... O Putin não, mas quem sabe no futuro alguém... A China também não. A China também não é suicida de maneira nenhuma. Não, os chineses são os mais capitalistas de todos. São pragmáticos, etc. Querem não dinheiro, estão de boa. Agora, a gente não sabe como é que isso vai evoluir ao longo do tempo. Existe sempre a possibilidade de você ter fricções aí que as coisas saiam um pouco do controle. Tem a possibilidade também de armas nucleares táticas, que são armas nucleares, mas com uma potência um pouco menor. Nunca se sabe exatamente o que pode acontecer. Então, o perigo nuclear ainda existe. O Tanguy, quando ele diz que não tem medo, ele não tem medo porque se acontecer... Tá acontecido, quer dizer, não tem mais o que se preocupar diante disso, mas o risco de acontecer alguma coisa nesse sentido ainda existe. E o Brasil no meio disso? Eu não quero falar de política brasileira porque vocês não costumam falar disso, mas nós brasileiros, e sobretudo a imprensa, eu acho, ela tem às vezes um caráter ufanista de encarar a relevância do Brasil no cenário internacional que chega a ser patética às vezes, né? É igual, às vezes parece, e eu adoro o Galvão Bueno, tá? Que o Galvão Bueno é aquela coisa assim, o Brasil, o país do futebol, e acho que às vezes a gente puxa isso um pouco também pra política, como se, assim, a gente teve gente falando, o Lula vai resolver o conflito na Palestina, e a gente também foi um pouco mal educado por isso, né, no sentido do Barack Obama pegando o Lula e falando assim, esse é o cara, aquela coisa, a gente começou a achar que a gente era uma grande coqueluche diplomática. Qual é o tamanho real do Brasil no cenário político internacional? O Brasil é o gente boa que fala com todo mundo, que não necessariamente lidera, mas que tá ali falando com todo mundo. Ele vai falar com você detesta o Daniel, eu entendo. Mas ele vai falar com o Daniel também. Ele vai falar com o camarada que tá ali. O Brasil, ele tem
Nem que eu odeio o Brasil. Fala assim, eu odeio o Brasil. Já ouviu isso em algum lugar? Eu detesto o Brasil. Isso não tem. Se todo mundo conversa com o Brasil... Aliás, quando quando o Brasil tá mal, existe uma certa solidariedade. Pô, cara, Caramba, o Brasil tá vendo um momento Brasil, difícil, poxa né? Quando você tá fora, você percebe isso claramente. Então, o Brasil, o mérito brasileiro, né, esse é o DNA do Brasil, é a capacidade de falar com todo mundo. Então, o Brasil é membro fundador da ONU. O Brasil está lá sempre na OEA. O Brasil está sempre na OMC. Você não vê o Brasil fazer isso na ditadura militar. Depois disso, não vou assinar um tratado porque ninguém manda no Brasil. O Brasil não faz isso. O Brasil é gente boa. Tá... Agora, isso tem um lado positivo, que é ninguém ter resistência com relação ao Brasil. E, em compensação, o Brasil ele sempre está na segunda ou terceira prateleira ali. O Brasil nunca vai ser lembrado como precisamos de alguém para solucionar a guerra da Ucrânia. E aí o Lula fala, eu posso negociar, eu converso com todo mundo fala assim, tá bom, Lula. Legal, Brasil, legal, tá bom. legal, Senta ali, rapidinho. Senta aqui. A gente está conversando aqui, daqui a pouco a gente fala com você. Esse é o Brasil, prós e contras, né? Em compensação também, assim, vou atacar o Brasil. Não vai, você não vai atacar o Brasil. A gente é gente boa, é longe, sabe? Não vai fazer nada com o Brasil também. A gente não, porque você é francês. E você torce pra França, tá? Então... Checkmate. É verdade, cara. E você também. É isso, cara. Esse Brasil gente boa também era o Brasil gente boa na época do Bolsonaro? Então, o Brasil perdeu um pouco dessa imagem durante o governo Bolsonaro. O Brasil tinha uma imagem ruim, né, durante o governo Bolsonaro. Uma coisa que me chamava a atenção durante o governo Bolsonaro é que o Brasil ele conseguiu não ter aliado nenhum no final do governo, né? O Brasil tinha relações ruins com a China, que é o maior parceiro comercial do Brasil, com os Estados Unidos, que era o Biden. O Bolsonaro disse que a eleição foi fraudada, com a Europa, com a Argentina, com todo mundo. O Brasil tinha relações ruins com todo mundo. Ele ficou menos gente boa nessa época? Ficou menos gente boa. Você afeta. É claro que foi um governo curto, né? Quer dizer, foram 4 anos, para a gente longuíssimo, né? Mas foi curto. Então não chega a afetar a imagem do Brasil como um todo. Então mas eu posso dizer que o Brasil, nessa festa da diplomacia internacional, o Brasil sempre foi gente boa, que não era tão levado a sério, mas era gente boa, e que durante os 4 anos de governo Bolsonaro, nesse jantar, esse cara peidou. Mas soltou um peido. Ele é gente boa, mas deixa ele lá, que ele hoje tá podre. Mas ele continua sendo gente boa. Gente boa, deu um peido. Espera, daqui a pouco passa. Daqui a pouco passa, o cheiro sai. Entendi. E a gente reintegra ele, digamos, aqui no jantar. É interessante isso que o Tanguy colocou, que o Brasil não tem resistências. Eu acho que a gente pode dar um exemplo. O Brasil presidiu a criação da ONU. Né? Então, o Brasil é sempre o primeiro país a falar na Assembleia Geral das Nações Unidas. Não pode ser os Estados Unidos. Não pode ser a União Soviética. Não pode ser a França. Mas o Brasil pode. O Brasil não tem veto de ninguém. Legal. Chama. A gente precisa de alguém para conversar aqui. Quem? O Brasil. Alguém é contra? Alguém é contra o Brasil? Não. O Brasil pode ser o país que abre a Assembleia Geral. Uma vez eu entrevistei o Sócrates, ex-primeiro-ministro de Portugal, e ele estava falando, na época da pandemia, e ele estava falando da experiência dele com o Lula. Ele virou muito amigo do Lula, né? Ele contou um caso muito curioso, que o Sarkozy, na época, ligou para ele, Sócrates, para intermediar um acordo com o Brasil sobre algum assunto qualquer na ONU. E aí que o Sarkozy ligou, ele falou assim, não, pode deixar que eu falo com o Lula e tal. E aí ele falou que Sócrates, já tinha, óbvio, conhecia o Lula, mas assim, não tinha exatamente uma frequência de contato, e que ele chegou para uma assessora dele e falou assim, olha, eu preciso falar com o Lula e tal. Ele falou que quando um líder de um país quer falar com um líder do outro, você não pega o telefone e liga pro cara, que você pede pra alguém, essa pessoa marca uma hora e tal, põe na agenda e tal. Ele falou que falou com a assessora dele, e a assessora dele, 5 minutos depois, falou assim, o Lula tá no telefone, quer falar com ele? Ele falou assim, mas já, ele pediu pra assessora, 5 minutos, o Lula tá no telefone. Ele atendeu o telefone e era o Lula. Ele falou assim, oi Lula, tudo bom e tal? Então o Sarkozy tá aqui comigo, Sarkozy me ligou e pediu pra eu interceder pela França, num interesse qualquer da ONU e tal, sei lá o quê. Ele falou que quando você pede isso para um líder, isso também demora, que ele vai falar com o ministro das Relações Exteriores dele, vai sei lá o quê. Vai avaliar as consequências. Aí ele falou que o Lula no telefone falou assim, peraí rapidinho, ele botou a mão e falou assim, Celso, chega aqui, Celso, peraí que o Celso tá aqui. E era o Celso Amorim, ele já falou com o Celso, no telefonema falou assim, diz pro Sarkozy que tá resolvido. Aí ele, mas já tá resolvido? Tá resolvido, pode falar pra ele, tem o apoio, tá resolvido. Aí ele, então tá bom. Aí falou que antes de desligar, o Lula falou pra ele assim, não desliga não. Olha só, pro Sarkozy, não diz que eu consegui isso na facilidade pra você não. Fala que você que conseguiu, pô. Isso vai ser bom pra você. Aí ele,
Tá bom. Aí ele desligou o telefone, ligou pro Sarkozy e falou, ó, Sarkozy, sei lá o quê, ó, eu consegui, tá? O Sarkozy, ele ganhou o ponto, o Sarkozy, ele falou assim, que eu nunca vi. E bestial. E que habilidade política. E ele falou daquilo do Lula, e eu falei assim, cara, é impressionante, porque, de fato, a maneira que o Lula, às vezes, conduz as coisas, é óbvio que tem maneiras que esse tipo de comportamento não são muito adequadas, por exemplo, falando do regime Maduro, etc. Mas aí, num caso desse, um europeu pragmático olha e fala, o que é isso? É uma política de bar, de botequim, e deu certo. Né? E tem muita questão pessoal, né? O Lula faz isso porque pessoalmente ele acredita naquilo, ele vai fazer, ele gosta dessa posição. Pro bem e pro mal, né? Então ele facilita a vida do Sócrates, ao mesmo tempo ele vai lá e diz que não tem nenhum problema com a eleição do Maduro, é só procurar justiça, é uma tentativa ali sempre de simplificar muitas coisas que às vezes acabam dando com os burros na água. A gente vê o contraste, por exemplo, com a Dilma. A Dilma não gostava disso. A Dilma detestava isso, esse ambiente de tem que falar, tem um protocolo, tem que consultar, eu tenho que falar com o meu chanceler, que tem que falar com o chanceler do outro. Claramente ela não gostava daquilo. Você vê que a política externa brasileira começa a perder tração porque o presidente não gosta daquilo. Então, como é que política é feita por pessoas, né? São pessoas que estão fazendo aquilo. A gente falou já de Maduro, de Putin, assim, a gente tem uma gama de líderes globais aí que tem uma certa vilania, né? Então eu quero fazer com vocês aqui um torneio. A gente vai escolher o pior dos piores. Preparados? Preparados. Então vamos nessa, vamos fazer um torneiozinho. Então temos imagens? Eu vou falar 2 nomes e vocês vão me dizendo quem é o mais perigoso deles. Beleza. A gente vai pro nosso Darth Vader, o nosso Thanos da política internacional. Primeiro confronto primeira fase, Donald Trump, ex e talvez futuro presidente dos Estados Unidos, e Bashar al-Assad, presidente da Síria. Quem é mais perigoso? O Trump, não tem nenhuma dúvida. O Trump é os Estados Unidos, né? Você tem a Síria, por pior que ela queira ser, ela não vai chegar nem perto de ser o que o Trump é capaz de ser. E o Bashar al-Assad, se você mantivê-lo na cadeira de presidente, ele faz o que você quiser, literalmente, porque a situação dele é muito delicada no país. Então tá mais fragilizado. Ele está muito fragilizado e, consequentemente, acaba sendo menos perigoso. Então, Trump passando na primeira eliminatória. Tem o Brasil também na primeira fase, vamos lá. Jair Bolsonaro e Benjamin Netanyahu. Netanyahu disparado. Netanyahu é alguém perigoso, é alguém que tem uma agenda pessoal que, em muitos aspectos, sequestrou Israel, sequestrou o Estado de Israel por conta de uma agenda particular. Aliás, o Bolsonaro queria ser um pouco parecido com o Netanyahu e não conseguiu. Então você tem uma questão também de competência, né? De conseguir ser o meu malvado favorito de verdade. Então, Netanyahu passa para a próxima fase. Então temos Trump, Netanyahu. Terceiro confronto, 2 vilões dignos de James Bond aqui. Gostamos. Vamos lá, Vladimir Putin e Viktor Orbán. Coitado do Orbán, é criança, né? Orbán é um menino, não dá. Na verdade, eu já falei aqui do Minion, né? O Orbán, para quem não sabe, é o presidente da Hungria. Né? Primeiro-ministro da Hungria. O Putin é o Gru. Né? E o camarada ali é o Minion, não tem como. Isso, é o Gru e o Minion. Literalmente. É isso, então... Já vamos de Vladimir, tá ficando bonito, hein? Vai ter só clássico na semifinal. E na última partida da primeira fase, 2 que não largam o osso, né? O Nicolás Maduro e o... Esse nome é complicado, é Tayyip Erdogan. Eu acho que é o Erdogan. O Erdogan mais poderoso, mais inteligente também, mais bem articulado. Temos a Turquia nessa semifinal. Então temos os confrontos entre Estados Unidos e Israel, e Rússia e Turquia. Então vamos lá. Primeira semifinal. Donald Trump contra Benjamin Netanyahu. 2 times grandes. Páreo duríssimo, mas acho que o Trump é mais perigoso por conta do tamanho do poder. E, aliás, eu tenho a impressão de que o Netanyahu só é perigoso da maneira como é porque ele está na expectativa do Trump voltar a ser presidente. Então ele está meio que botando tudo no cartão de crédito e quando o Trump for eleito, ele dá um jeito de lidar. Porque a relação dele com o Biden, por exemplo, é uma relação muito ruim. Trump Se a Câmara vence, a bolinha do Netanyahu esvazia consideravelmente. Né? Então, Esse alongamento, né? Ele está tentando alongar. E o Trump não depende de ninguém para ser perigoso, né? Ele é perigoso por si só. Por si só. Trump na final contra, eu acho que aí é a barbada, né? A gente tem Vladimir Putin contra Erdogan. Um adulto e um adolescente. O time grande contra um azarão. Um juvenil. Um juvenil. Então, Putin. E a grande final,
Quem é o vilão do planeta? O Darth Vader, o Thanos, o malvado favorito? Eu acho que é o Trump. Eu acho que aqui vai para prorrogação, vai ter acréscimo na prorrogação, vai ter pênalti, vai passar da fase de pênaltis alternadas. Mas é o Trump. O Trump é mais imprevisível que o Putin. O Putin, ele é mais previsível. Caramba, e essa resposta de vocês me surpreendeu. Eu sei, eu não suporto Donald Trump, acho ele um inconsequente, como você diz, sentado em cima de um arsenal nuclear. Mas eu tenho a impressão que o Putin, ele bota esse cara no bolso, sabe? Em vários sentidos, sabe? Do tipo, desde uma habilidade política que o Putin tem de anos nessa cadeira, que o Trump fazia programa de TV até outro dia, né? Ele é uma mistura de Roberto Justus com o Bolsonaro dos Estados Unidos. Então, assim, Eu concordo com você. E eu acho que por isso o Trump é mais perigoso. Porque... eu acho que são riscos diferentes. O Putin, ele é um cara muito perigoso, muito inteligente, muito articulado e que sabe os riscos que toma. Eu tenho a impressão que o Trump ele é perigoso exatamente porque ele pode tomar determinadas decisões que ele não tem sequer noção da consequência que aquilo traz. Então, por exemplo, se ele tivesse sido reeleito, era provável, isso não sou eu que estou dizendo, são pessoas que trabalharam diretamente com ele, que os Estados Unidos já tivessem saído da OTAN. Se os Estados Unidos saem da OTAN, a OTAN deixa de ser minimamente importante. O próprio Putin se beneficia disso. O Trump é um cara que, na hora que tenta isolar a China, ele toma determinadas atitudes que colocam a China num cenário ainda mais favorável. Então, o Trump, pelo poder dos Estados Unidos, pela centralidade dos Estados Unidos, eu acho que ele é mais perigoso do que o Putin é muito perigoso, mas eu acho que essa definição de que ele sabe exatamente o que ele está fazendo, enquanto o Trump não é capaz de medir as consequências com tanta precisão, torna o Trump mais perigoso. Então, é por isso que eu acho que eu vou manter essa discordância com vocês, porque eu entendo o que vocês estão falando, que assim, ele é um pombo na mesa de xadrez, né? Que você fala assim, bom, esse cara vai bater uma asa, vai derrubar todas as pecinhas, ele não sabe o que ele está fazendo, ele é inconsequente. Mas o fato desse cara aqui ser tão ardiloso e tão meticuloso, tão frio e calculista, eu acho que ele é capaz... Assim, se o Trump ganha a eleição e o Putin vai estar lá no poder, eu acho que o Putin lá da Rússia faz assim, que beleza. Tem um ponto que aí tem que levar em consideração na hora de fazer essa brincadeira aqui, né? Uhum. O Putin está no poder há 25 anos. E pode ficar, sei lá, quanto mais tempo. Ele pode passar o tempo que ele quiser no poder. Claro. O Trump, sendo eleito agora, ele tem apenas um mandato de 4 anos, nem reeleito ele pode ser. Então, quanto de risco que cada um pode acrescentar, levando no longo prazo, o Putin é muito mais perigoso no longo prazo. Agora, nos próximos 4 anos, eu acho que o Trump ele pode fazer uma mudança tão grande no sistema internacional que, comparando com aquilo que o Putin já fez, o que ele pode fazer depois, nesses 4 anos, eu acho que o Trump ele tem um potencial grande. Eu vi uma charge, eu acho que foi da New York Magazine, não lembro, que depois do tiro, né, do atentado que o Trump sofreu, ele foi fazer o discurso na convenção lá dos republicanos, e a charge era assim, era o Trump no fundo do palco fazendo o discurso dele, e 2 assessores conversando, e um chega pro outro e fala assim, como é que foi o primeiro discurso dele depois do atentado? Ele falou assim, não, ele começou super coerente, mas depois ele se recuperou. Que parece isso, né? Assim, parecia que com o atentado alguma coisa ia mudar e não mudou, né? O atentado me parece que foi há 10 anos, né? Porque depois disso aconteceu tanta coisa. Eu acho que esse atentado, sinceramente, se tivesse sido... O timing foi ruim, né? Se tivesse sido um democrata, foi um cara filiado ao Partido Democrata, imagina se fosse um imigrante, isso ia virar a história do século. Uhum. Assim, foi um idiota, um menino, sabe, que tinha fama de mau atirador e que queria provar que não era mau atirador e decidiu que ia explodir a cabeça do Trump, o cara filho de um republicano. Então, acabou que depois disso o Biden desistiu, virou ninguém fala mais da orelha. Ninguém fala mais da orelha. Assim... Eu não sei, eu acho que teve, claro, uma questão de timing, né, que você vê que se tivesse sido mais perto da eleição, aí sim a eleição estivesse decidida, né? Que foi o que aconteceu no caso da facada, por exemplo. A facada foi muito mais próxima. Então, e eu ia traçar um paralelo justamente com isso. A facada do Bolsonaro, que teve o Adélio daqui, teve o Adélio de lá, né? A facada do Bolsonaro, eu não sei se foi só a proximidade da eleição que mexeu tanto com ela, mas será que o fato dos Estados Unidos serem um país
tão armado, tão... Óbvio que a gente também tá cheio de arma por aí, mas assim, a maneira como a população, a sociedade lida com armas e com esse tipo de coisa, será que não foi encarado de um jeito menos grave? Eu acho. Óbvio que é um atentado contra o ex-presidente, candidato. Choca menos, eu acho que é isso que você está sugerindo. É isso, porque a facada do Bolsonaro, eu lembro que eu tava, na hora da facada, eu tava entrevistando o Haddad, durante a entrevista. E aí, no ponto, a produtora do programa falou pra mim assim, olha, só pra te dizer que o Jair Bolsonaro acabou de sofrer um atentado. Só que eu comentei na hora, ao vivo, com o Haddad, e falei assim, olha, o candidato Jair Bolsonaro acabou de sofrer um atentado com facada, e o Haddad desmoronou. Ele falou, meu Deus do céu, ele ficou horrorizado naquele momento. Eu sei que o tiro também causou, mas me parece que, de fato, essa ferida, esse esparadrapo do tiro foi arrancado. Tem uma diferença também, que foi a gravidade, né? O Bolsonaro, de fato, sofreu uma facada grave, ele vai ter pra morrer. O Trump, não. Então, e para além disso, quem condenaria isso é exatamente a galera que mais defende armas, né? Que foi um atentado contra um republicano. Então, eu não consigo imaginar os republicanos fazendo uma campanha, temos que controlar os armamentos, porque tá aí, quase matou o nosso candidato. Isso esvazia também, né? Esvazia essa repercussão e esse choque. Vocês já entrevistaram líderes internacionais? Já tiveram frente a frente com pessoas assim de bastante relevância no cenário internacional? Líderes internacionais não. A gente já entrevistou alguns embaixadores, mas líderes internacionais não. A gente já entrevistou a embaixadora do Reino Unido, né, no Brasil, a Stephanie Alcac. E vai ter o da Nova Zelândia. E da Nova Zelândia em breve. O que a Nova Zelândia pode acrescentar no... A Nova Zelândia, eu acho que... Eu sou doido pra conhecer a Nova Zelândia. Eu tô perguntando de curiosidade mesmo, porque assim, falam tão bem da Nova Zelândia. Eu conheço a Nova Zelândia. A Nova Zelândia eu não conheço. É um dos países mais organizados que eu já vi. A Nova Zelândia é aquele país de Lego, né? Sabe que você olha, tudo é perfeito, tudo tá no lugar correto. Tem aqui uma escola, tem aqui um posto de saúde. Não tem um buraco na rua, as pessoas são educadas, tudo funciona. Eles têm ali uma certa formalidade. Mas acho que a Nova Zelândia é um dos melhores casos de institucionalidade que existe. Se a gente pensar, por exemplo, o Brasil adota regime de metas de inflação, né, que se tornou alvo de debate nos últimos meses. A Nova Zelândia é que inventou isso. Quer dizer, quando a gente pensa em regulação de empresas, a Nova Zelândia tem uma referência... Parece TV Colosso. Lembra da TV Colosso? Que o cara falava... Isso era na Nova Zelândia que ele falava, né? Na Nova Zelândia tem... Mas é um pouco isso, quer dizer, você vai descobrindo que uma série de coisas que são praticadas mundo afora foram inventadas na Nova Zelândia. Caramba. Por conta realmente dessa capacidade organizacional, por conta das instituições que eles têm, que são muito fortes, e por conta desse senso de coletivo. Isso também é algo que me chamou muita atenção. Então tomara que a gente vire uma Nova Zelândia um dia. A gente está quase terminando, eu só quero fazer mais algumas perguntas. A primeira para cada um de vocês. Se vocês pudessem entrevistar um líder político vivo ou morto, quem vocês entrevistariam e por quê? Eu acho que eu entrevistaria... Pode ser dois? Pode ser uma dupla? Que você está fazendo aqui? Eu entrevistaria Yasser Arafat e Yitzhak Rabin. São os atores daquela foto, né? Que o Clinton estende as mãos assim. E eu acho que aquele foi o último momento que a gente teve uma utopia de que aquela bagunça podia ser resolvida. E eu acho que aquilo ali foi um momento que envolveu um nível de empatia grande, mas de esforço muito grande também. Você vê o Arafat, ele está penalizado de estender a mão, ele estende a mão, o Yitzhak Rabin quase não aperta a mão dele, o Clinton dá uma forcinha, ele aperta a mão e o Yitzhak Rabin é assassinado alguns meses depois. Aquele ali é um momento que para mim é muito tocante, assim, é um microcosmo ali de esperança. Eu queria muito ouvir deles o que se passava naquele momento, ou quais eram as variáveis que eles poderiam ter modificado naquele momento para não ter o que a gente está vendo atualmente em Gaza. Eu gostaria de entrevistar o Putin e o Churchill. Acho que são dois perfis completamente diferentes. São água e óleo. Né? Exatamente. Para terminar as entrevistas aqui, eu sempre peço para os convidados me contarem algo sobre eles que nenhum deles tenha contado antes. Então eu quero saber de vocês algo que vocês nunca contaram antes. Eu começo. Eu servi o exército. Para. Tô falando sério. Em Portugal? Não, no Brasil. E tem uma história boa, porque o exército brasileiro, pelo menos na minha época... Selva! Não que isso tenha melhorado muito. Você gritou selva? Eu tive que gritar algumas vezes. Eu não tenho arma, nunca vou ter arma, mas tinha lá uma instrução de tiro. E as armas do exército brasileiro estavam, como eu posso dizer, empenadas. Claro. Então você tinha ali um alvo. A gente não ganha numa guerra do Paraguai. Não tem nem munição para isso. Mas aí o instrutor falou... Eu tenho a impressão de que o Paraguai é capaz de ser pior, mas tudo bem, segue. E aí o instrutor falou assim, olha gente, as armas estão um pouco empenadas, então a gente vai avaliar vocês da seguinte maneira, você mira no alvo
e você atira. E depois você tem que acertar o segundo tiro no mesmo lugar que o primeiro acertou, não importa onde isso seja. Então, na prática, era dessa maneira que eles avaliavam a sua capacidade de atirar. Era através da constância de tiro. A constância do erro é o acerto. É isso. Menos com menos dá mais. É isso, Era exatamente isso. Então, esse é o Exército Brasileiro que participou dos eventos ao longo dos últimos meses. Então você serviu... E como é que foi seu desempenho no tiro? Você conseguiu errar 2 vezes no mesmo lugar? Ou... Eu consegui acertar 2 vezes no mesmo lugar. Eu fiquei lá congelado, apertei uma vez, apertei a segunda vez e os 2 tiros apareceram Aí o cara próximo. falou, puta atirador, hein, Daniel? Tá vendo? Mas foi longe do centro do alvo. Qual era o Mas teu esse não era o nome objetivo. de... Era Daniel. Então, Daniel. E você, Tanguy? Minha carreira profissional começou fazendo crepe num shopping em Teresópolis. Foi assim que eu ganhei meus primeiros passos como profissional. Crepe da culinária francesa. Era um restaurante chamado La Crêperie. Você vê só que La não fugi muito. Você estava lá e você sabe fazer crepe ainda? Sei fazer crepe. Você não gosta de consigo cozinhar? sentir o cheiro de crepe porque eu fiquei enjoado, porque eu passei 3 anos fazendo crepe. Você fez crepe durante 3 anos? 3 anos, durante todo o meu ensino médio. Eu era funcionário dos meus pais, que eram enfim, os donos do restaurante. Eu ganhava um belíssimo salário, que era de R$10 por dia trabalhado. Estava fazendo as contas, quanto é que eu te falei que eu ganhava? 130, 140 reais por mês, era um baita Mas salário. Mas o seu padrasto pedia 10 pratas na volta, né? Para poder botar gasolina no carro. Isso. Que aí acabava, ele pedia de volta o dinheiro e botava gasolina. Então você aí que está assistindo a gente, se você for pedir um crepe em algum shopping pelo Brasil, você pode estar encontrando um professor de política internacional, um diplomata, está ali naquele dia. E um professor de economia pode estar defendendo a sua pátria. É isso aí. É isso aí. Tanguy, Daniel, muito obrigado pela entrevista, adorei o papo, foi esclarecedor para muita gente, tenho certeza que vão agora continuar ouvindo esses dois aqui no Petit Jornal, que é sensacional, ouçam, que é muito legal esse podcast. E se você gostou dessa entrevista aqui, curte, compartilha e acompanha a gente semana que vem com mais um convidado aqui, tá bom? Beijo, tchau! Qual